Salve, salve família prevencionista, tudo bem? Vamos falar hoje aqui sobre algo chamado simulado de mesa. Alguém porventura já deve ter ouvido falar ou visto algo em algum lugar falando sobre esse tema. Simulados de mesa, às vezes a gente observa assistindo filmes. Sabe aqueles filmes onde trabalha-se estratégia de guerra, algo sobre mais ou menos nessa direção? Aquelas simulações feitas em cima de projetos, mapas, plantas, é uma espécie de simulado de mesa. Essa é uma ferramenta que eu particularmente considero uma ferramenta de gestão. Gestão, como assim, Anderson, uma ferramenta de gestão? Gestão de controle de incidentes, ou então se você tem algum protocolo e você quer colocá-lo em teste, você faz espécies de simulado de mesa. Posso chamar pessoas que lidam diretamente com as operações ou pessoas que estão diretamente com esta gestão de incidentes. Eu trouxe para a gente fazer uma pequena demonstração uma planta. É uma planta residencial, mas como eu falei agora, é para servir como exemplo do que a gente vai falar nesse assunto. Mas antes, quero lhes apresentar a minha caixinha, que ela é bastante cobiçada aqui em casa. Mas enfim, aqui eu tenho itens para serem usados nesse tipo de exercício simulado de mesa. Então vamos lá, colocando em prática o exercício simulado de mesa. Aqui eu tenho algumas ferramentas que vão simular pontos onde eu tenha um evento, um sinistro, um princípio de incêndio. Eu sinalizo, eu tenho cores diferentes e aí vai também do objeto que você encontrar. Existe no mercado algumas caixinhas e aí eu vou direcionar para quem tiver interesse em comprar. Lojas de brinquedos existem caixinhas que é de intervenção justamente para equipes de bombeiros. Ele já vem com carros, ele vem com ambulâncias, ele vem com bastante cone. Então, para quem quer trabalhar com o simulado de mesa para a área emergencista, é uma das opções. Ou então podemos montar material avulso. Daqui a pouco eu venho com outro tipo de demonstração que a gente pode usar. Então vamos lá. Eu uso geralmente este cone vermelho para uma área com um foco maior de incêndio e o cone de cor laranja para pontos, né, secundários que a gente tenha. Então nessa planta eu tenho aqui um cômodo, eu coloco esse incêndio nesse cômodo e aí vai da ocasião que você quer simular. Eu estou falando especificamente para a atuação do uso, né, do simulado de mesa para princípio de incêndio. No entanto, a gente pode usar para derramamento de líquidos inflamáveis, líquidos combustíveis, né, de uma forma geral, intervenções químicas, profissionais, assim como eu também da área de segurança do trabalho. A gente pode simular campos diferentes de acidente de trabalho e protocolos que eu tenha a trabalhar, tá ok? Eu tô colocando essa situação aqui porque é uma realidade que eu tenho vivido mais e também em virtude de uma solicitação de uma pessoa que aqui nos acompanha no canal. Então, foi feita essa proposta para a gente sanar algumas pequenas dúvidas. Tenho alguns pequenos bonecos, que geralmente os que eu tenho de cor vermelha, eu uso como equipe de intervenção direta. E aí é muito legal também quando a gente for fazer esse tipo de simulado, assim como a gente faz nos simulados reais, quando a gente bota a nossa equipe para trabalhar, a gente cronometrar o tempo e documentar tudo isso. Todo e qualquer simulado é interessante que tenhamos documentado. E aí cabe ressaltar que o simulado de mesa, de forma alguma, substitui um simulado real. O simulado real, com pessoas, com uma cena pré-estabelecida, ele está previsto em documentos, em normas, em vários aspectos que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas enfatizando que o simulado de mesa não substitui o simulado real. Então, voltando, eu tenho bonecos de cor bege, que geralmente eu gosto de simular a minha população. Tá vendo que eu tenho um bonequinho bege com a base dele vermelha?
Geralmente temos pessoas na nossa edificação, na nossa planta, que receberam treinamentos específicos para estarem atuando nessas intervenções de emergência. Então, os meus bonequinhos de base vermelha são esse tipo de população que tem um treinamento específico para atuar direto na intervenção. É o pessoal de abandono ou então de primeiro combate. O de vermelho é uma equipe treinada de intervenção, ou uma equipe de bombeiros da própria planta ou bombeiro militar. E aí o verde, geralmente eu tenho uma designação para o pessoal de assistência, quem está fora, né, que vem, por exemplo, eu tenho aqui uma ambulância. A equipe minha de intervenção com ambulância, eu sinalizo, Anderson, com os bonequinhos de cor verde. E aí, poxa, algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade de encontrar esse tipo de material. Interessante também, quando você convidar pessoas para participar desse simulado de mesa, que não é uma coisa que eu vou fazer a sós, eu tenho que ter uma equipe envolvida, é interessante que a comunicação também seja treinada. Às vezes tem edificações que trabalham com as equipes falando via rádio, usando códigos específicos, não o código Q, mas, por exemplo, um tipo de intervenção, às vezes ele vai por um número, uma sigla específica, então tudo isso é importante para ser testado nesse momento. Posso ver como é que está a minha área de parada de veículos, posso ver tudo isso. E aí, nessa questão de cronometrar tempo de sirene que soou, tempo de primeira resposta, tudo isso pode ser testado no simulado de mesa. Outra coisa bastante interessante. Hoje temos bastante ferramentas digitais, nem sempre é possível realizar esse tipo de simulado de mesa, presencialmente. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena imagem, um esboço que eu fiz para que possamos usar o simulado de mesa. A ferramenta utilizada aqui é uma aplicação que temos na maioria dos computadores hoje no Brasil e no mundo, é o PowerPoint. Então, o que eu fiz? Eu peguei ícones também voltado a essa questão da solicitação que foi feita no canal, da planta hospitalar. Então, eu peguei imagens na internet para que eu fizesse ícones para eu utilizar nesse pequeno simulado de mesa. E o interessante também no PowerPoint é que do lado esquerdo da aba, eu tenho como está visualizando as diferentes apresentações, né? As diferentes páginas da minha apresentação. Então eu posso navegar em ambientes diferentes, com situações diferentes no mesmo evento ou em andares diferentes da planta. Então eu posso ter áreas diferentes no mesmo andar ou andares diferentes na mesma planta. E aí eu simulo o que pode estar acontecendo, cada evento específico. E vamos lá mais uma vez. O simulado de mesa, mesmo que presencial, com a ferramenta como está sendo apresentada na apresentação no PowerPoint, ela não substitui a realização do simulado real. O evento, ele jamais é substituível. Por mais que eu tenha documentado, eu trabalhei essa questão dos protocolos, trabalhei os tempos, trabalhei as equipes, as gestões de incidente, eu não substituo o simulado de mesa. Poxa, Anderson, quando eu posso fazer? Qual a periodicidade que eu posso aplicar? Toda vez que se fizer necessário colocar em teste ou rever protocolos. Ok? Preciso apresentar o meu protocolo ou a mudança de um protocolo para alguém ou para uma gestão que está envolvida nesse incidente. A gestão de incidente, geralmente, há várias frentes envolvidas. Dentro de uma planta, por exemplo, industrial, eu tenho coordenações de manutenção, gerência de gases, de líquidos, o pessoal de elétrica, equipes de intervenção médica. Então, eu convido estas pessoas da gestão para estarem trabalhando protocolos. Posso trabalhar com o projeto aberto em mesa, com algumas ferramentas que aqui foram propostas, posso trabalhar com maquetes e posso trabalhar com a apresentação também. Eu espero que esse conteúdo tenha sido agregador para você. Mais uma vez, curte, comenta, compartilha e muito obrigado pela atenção.